por essa noite maravilhosa. Eu quero cumprimentar a igreja com uma boa noite, na paz do Senhor, e também você que nos acompanha de casa, que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Hoje nós vamos tratar do episódio 3, dessa série de mensagens com o título SOS Família, sobrevivendo aos conflitos familiares. Na primeira semana, nós falamos sobre o drama de Absalão. Quem esteve aqui na primeira semana? Amém. Na semana passada, foi sobre a síndrome de Adão, não foi? Quem esteve aqui na semana passada? Amém. E hoje nós iremos falar a respeito do outro tema, que é pais e filhos, a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Malaquias, eu levei um susto, capítulo 4, eu levei um susto. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Bendito seja o nome do Senhor. Como é bom poder estar na casa do Senhor, não é verdade? Fico sempre feliz quando eu chego nesse lugar. Eu posso passar o dia inteiro em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, vivendo qualquer tipo de batalha e qualquer tipo de guerra, mas quando eu coloco os pés neste lugar, eu sinto a presença do Senhor restaurando a minha alma. Eu sinto a presença do Senhor sobre a minha vida, sobre nossas vidas. Você que entrou aqui nessa noite, receba da parte do Senhor a palavra que vai mudar a sua vida por completo. A palavra de Deus que vai transformar a tua história, que vai te dar uma direção, um direcionamento para a tua família nessa noite. Você que veio aqui pedindo a Deus uma resposta, pois receba, é palavra do Senhor para a tua vida. Malaquias capítulo 4, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Estou vendo alguns irmãos folheando ainda, então não é difícil. Achou o meio da Bíblia, está ali Mateus, pulou para trás Malaquias. Acha Malaquias fácil. Capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e castigue a terra, ou fira a terra com maldição. Feche seus olhos. Em o nome de Jesus. Que noite gloriosa, ó Deus, nós vivemos aqui. Que noite tremenda estamos vivendo aqui hoje. A tua presença neste lugar é uma resposta às nossas orações. O Senhor cobriu esse lugar com a sua tenda da graça. Cerca este lugar com os seus anjos. Cerca-nos, ó Deus, com a tua glória. E nós aqui te pedimos, ó Pai, que ao pregarmos a palavra, que seja a sua voz ao nosso coração de maneira audível, poderosa, e que despedace a penha, que rasgue o nosso coração. Essa é a minha oração, Senhor, em o nome de Jesus. E você diz amém? E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Por muitos anos esse texto, ele foi negligenciado por nós, pregadores, por causa da sua difícil interpretação. Não é tão difícil assim, porém, há que entender algumas coisas a respeito do contexto desse texto. E eu peço a sua paciência antes de nós começarmos a fazer as aplicações práticas, como viemos fazendo nesse tempo, que aliás tem sido bem gostoso falar de coisas muito práticas e cotidianas nessas pregações. Mas antes disso eu preciso colocar os irmãos no contexto do texto, porque o livro de Malaquias, ele está situado no último livro do Antigo Testamento, apesar de não ter sido o último a ser escrito, mas ele está em um tempo bem interessante, logo no finalzinho
de todos os acontecimentos do Antigo Testamento. Ele sim é o último livro escrito aqui, ou no cânone, está posicionado no último lugar dos livros, mas historicamente ele também fala dessas últimas ações de Deus na época da lei, antes da vinda de Jesus. E vemos aqui nesse texto do profeta Malaquias que não se fala nada sobre ele, não se tem muitos detalhes sobre ele. Aliás, é um profeta relâmpago, e literalmente relâmpago, que ele aparece com palavras duras e ao mesmo tempo aparece com um tempo de esperança no seu livro. É um livro que ele chega de sola para dizer para Israel o tamanho da maldade de Israel, como Israel está fechando esse período da história, uma nação que Deus estava irado, e Deus começa a acusar Israel nesse livro. O começo de Malaquias é pura acusação de Deus contra Israel. Malaquias, ele é um livro que eu poderia dizer que ele tem dois pedaços para a gente falar. A primeira parte é a parte que Deus está denunciando o povo e está falando tudo aquilo que ele gostaria de falar para Israel. Terminando essa parte do Antigo Testamento, Deus desabafa. Aliás, ele é o único profeta que quando fala com Israel, ele não diz convencionalmente, assim diz o Senhor, ou Deus está dizendo tal coisa. Não, ele não fala isso, ele diz, venha e vamos conversar. É Deus querendo dialogar com um povo, mas esse diálogo é um diálogo pesado. É Deus jogando a real para esse povo, Deus denunciando o povo. E uma segunda etapa do livro é um Deus que parece que muda, dando esperança para esse mesmo povo. Na primeira etapa, Deus denuncia o povo por roubá-lo. Mas como assim? Como alguém pode roubar alguma coisa de Deus? Se Deus é dono de tudo, quem é que pode roubar alguma coisa de Deus? E o texto de Malaquias diz o que eles roubaram. Israel, vocês receberam o amor e não corresponderam. Para Deus, não corresponder ao seu amor é também roubá-lo. Deus denuncia o povo por roubá-lo, porque desonraram o nome de Deus. Ao dizer que são povo de Deus, o mínimo que se espera do povo de Deus é honrar o povo de Deus. Olha só que coisa tremenda, Deus está dizendo, vocês me roubaram na honra porque me desonraram. Eu honrei vocês, dei tudo para vocês e vocês me desonraram. Também o profeta diz que eles ofereceram diante de Deus sacrifício impuro, um culto sujo. Diante de Deus, não importa apenas a métrica. Diante de Deus, não importa apenas a faixa. Diante de Deus, os títulos são o que menos importa. Diante de Deus, o PR, o BP, o EV, o DC é o que menos importa. Porque Deus, quando vê a nossa adoração, está interessado em pureza na hora da adoração. E Deus olha para Malaquias e diz, olha, vocês me adoram, vocês me dão sacrifícios, o problema é que o culto que você oferece, o problema é que a adoração que você oferece, Israel, está contaminada, está impura, e vocês estão roubando algo que eu mereço, que é adoração de verdade. Porque Deus não recebe adoração mentirosa, de lábios mentirosos. Deus não recebe adoração de quem é de mentira. E Deus reclama com Malaquias, e Malaquias passa isso para o povo. Outra parte desse livro ele diz que há um problema também na classe dos pastores, os sacerdotes, porque esses sacerdotes estão, em vez de serem uma classe que abençoa o povo, são agora pedras de tropeço. Já não falam mais da palavra do Senhor. Esses sacerdotes não se comportam mais de maneira a agradar a Deus. Esses homens pregadores, os que ensinam a palavra do Senhor, simplesmente eles eram o problema do povo. Os que deveriam ser a solução agora eram o problema. Deus também está acusando Israel por honrar pessoas erradas, por honrar pecadores, por colocar em pícaros, colocar em voga pecadores
por causa de sua situação, seja lá social, econômica, e Deus está dizendo: eu não gosto disso, eu não gosto que honrem pecadores diante de mim. Em vez de honrá-los, pregue arrependimento. E Israel, vocês deixaram a mensagem do arrependimento para adular pecadores por alguma vantagem. Vocês, Israel, em vez de se arrepender, estão justificando os seus pecados e não estão deixando. E Deus está só se queixando com aquele povo. E diz também: vocês reteram o dízimo, que foi que ele acabou de ler. Malaquias 3:10 é um texto duro, que Deus olha para o povo e diz: vocês também estão me roubando nos dízimos, vocês estão retendo aquilo que é meu. Você pode dizer o que você quiser, irmãos, que o dízimo vai para a barriga do pastor, e deve ir mesmo, porque é o tamanho, deve ir mesmo. Que o dízimo é para poder sustentar o luxo dos ministros da igreja, do evangelista William. E enquanto você está justificando, Deus está dizendo: você está me roubando no dízimo, que não era para estar contigo, mas era para ter sido colocado na casa do tesouro. E Deus está tão irritado com Israel, que Ele está dizendo: vocês estão me roubando minha glória, estão roubando a minha honra, vocês estão roubando o meu dízimo, estão colocando quem não deveria nos lugares de honra, e eu não gosto disso. Israel, eu estou com um problema com vocês. Só que depois de tanta reprimenda, vem uma segunda etapa. Essa segunda etapa é Deus olhando para Israel e dizendo para aqueles poucos fiéis que ficaram. Eu quero saber se tem fiel aqui nessa noite. Ele olha para esses fiéis e dizem: mas para todos vós, Malaquias capítulo 4, versículo 2: mas para todos vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de vossas asas, das suas asas. O que ele está dizendo? Olha, sim, eu irei castigar no meu dia grande e terrível, mas para vós que temeis o meu nome, o Messias virá, e ele vai brilhar como o sol, as trevas serão dissipadas, e eu vou iluminar toda a treva da vida desse povo. E agora vem uma segunda etapa, a etapa que ele diz que haveria agora um tempo de restauração sobre a vida deles, que o tempo da maldição estava acabando, que o tempo da ira de Deus estava acabando. O profeta está dizendo para Israel: sim, Deus está irado com vocês, Deus quer destruí-los, Deus está denunciando, mas vai chegar a hora que o Messias, e falava a respeito de Jesus, vai pisar nessa mesma terra, e não será um outro profeta qualquer, não será um professor qualquer. Ele vai colocar os pés na terra, e ele vai olhar para os corações, aquilo que Moisés não conseguiu fazer, aquilo que Abraão não conseguiu fazer, aquilo que Davi não conseguiu fazer, aquilo que o profeta Isaías não conseguiu, que Jeremias não conseguiu, que Daniel não conseguiu, que Ezequiel não conseguiu, que Amós não conseguiu, que Abacuque não conseguiu, ou qualquer outro profeta. Esse que vai chegar não vai falar aos seus ouvidos, ele vai direto em vosso coração. E ele está dizendo: vede, no versículo que nós lemos, eu enviarei o profeta Elias. Estão me acompanhando? Eu enviarei o profeta Elias. E aí você vai me perguntar: pastor, que conversa é essa? Porque Elias já estava morto, como é que vai enviar o profeta Elias? Como se Deus estivesse ressuscitando o morto para reaparecer. E realmente existia uma fofoca entre o povo de Israel, que poderia aparecer o profeta Elias, porque estava escrito no livro do profeta Malaquias. Mas na verdade estava dizendo que esse Messias viria com o caráter de Elias. Que caráter era esse? Elias era um profeta reformador, reformador da fé, reformador de adoração, reformador da conduta do seu povo e reconciliação entre o povo e Deus. Ele está dizendo que aquele que viria, o Messias, seria um tipo de reformador, que esse Elias
teria a missão de reconciliar o homem amaldiçoado pelo pecado desde Adão com Deus. Diz que ele que viria, o Messias ou Jesus, ele viria para colocar tudo no lugar. A bagunça que foi feita pelo pecado, Jesus viria e iria arrumar tudo. Deixa eu fazer uma pausa. Você pode orar para o Senhor e dizer: Senhor, arruma tudo que está fora do lugar na minha vida. Ele viria e olharia a miséria da nossa vida, do nosso coração, e colocaria tudo no lugar. A bagunça causada pelo pecado teria fim. O Messias daria fim à maldição. E a outra parte do versículo diz: antes que venha, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Que grande e terrível dia é esse? Esta é uma profecia para dizer que um dia os ímpios serão destruídos, os santos serão salvos, a carne será aniquilada, como 1 de Coríntios 5,5, que diz que toda a carne seria exterminada. Mas Deus, antes do fim, Deus, antes da aniquilação e do juízo total de Deus, Ele tem uma provisão. Antes da destruição, Ele tem uma graça. E essa graça é Jesus Cristo, que sendo profetizado em Malaquias, disse que através dele resgataria a muitos do juízo de Deus, e ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o Senhor não castigue o mundo com maldição. E se você parar para pensar como eu, e que fiquei bem encabulado, para evitar então que houvesse maldição sobre a terra, a solução que Deus dá enviando Jesus é converter corações de pais a filhos e de filhos aos pais, para evitar a maldição sobre a terra. A resposta de Deus contra a maldição não é um culto bem feito. A resposta de Deus sobre a maldição da humanidade não é a plantação de igrejas. A resposta de Deus contra a maldição jogada sobre o mundo não é a melhoria da nossa liturgia. A resposta de Deus para aniquilar a maldição sobre a terra é Jesus Cristo transformando corações de pais e filhos e fazendo com que haja uma total sinergia entre pais e filhos, a ponto que eles possam honrar-se mutuamente. Quando houve maldição sobre a terra e quando Deus mandou maldição sobre a terra, certamente você sabe a resposta. Gênesis capítulo 3, versículo 14. Houve a maldição sobre a serpente por causa do pecado. Gênesis ainda 3,16. Deus amaldiçoa a mulher. Gênesis 3,17. Deus amaldiçoa o homem. Gênesis 3,18. Deus amaldiçoa a terra. Desde o início há uma maldição sobre a terra, e a maldição foi fruto do pecado. E aí você vai perguntar: pastor, por que houve maldição? Claro, porque Deus abomina o pecado. E quem peca, e me acompanhe, porque isso é importante antes de eu começar a dizer o que eu quero dizer. Quem peca já está debaixo da mão pesada de Deus. Ao sentir a ausência de Deus, ao sentir a culpa, ao sentir a dor do abandono de Deus, você sente então a amostra do inferno. Quanta gente linda, bonita, com cara de crente, mas lá dentro do seu coração sente o vazio do abandono de Deus. E a única resposta para isso é porque tem vivido a maldição do pecado. O que é o pecado? Pecado é transgressão
a autoridade de Deus. Vou repetir: o pecado é transgressão à autoridade de Deus. É quando Deus diz, faça isso, e você faz outra coisa. E o que o pecado provoca? O pecado provoca a separação em 3 níveis. O primeiro nível, provocou uma separação entre o homem e Deus. Deus expulsa o homem do jardim, já não existe mais comunhão. E essa comunhão, Deus falava a sua vontade com o homem, e o homem comunicava a sua vontade com toda a criação. Estão me acompanhando? Segunda separação, é entre o homem e o homem, entre o homem e o seu semelhante. O pecado que te afasta de Deus também te afasta do outro. Agora o coração cheio de pecado e maldade tem a tendência de contenda, tem a tendência de divisão, tem a tendência de não amar ou de desamar. E a terceira grande separação que o pecado provoca é a separação entre o homem e a sua criação. O tempo inteiro o ser humano está em conflito com a criação de Deus. E por que a separação é ruim? Porque desde o início a vontade de Deus era que comunicasse ao homem, ao ser humano, a sua vontade, e que o ser humano comunicasse aos outros seres humanos e à criação a vontade de Deus. Deus colocou a mim e a você nessa terra para sermos mensageiros do nosso Senhor, do nosso Deus. Só que vem o pecado, e quando vem o pecado, Deus fala ao homem e o homem não escuta mais. Deus se comunica com o ser humano e o ser humano já não consegue mais entender. É como se Deus falasse grego e você não entendesse grego. É como se Deus falasse um outro idioma e você só olhasse para a imagem de Deus e não compreendesse Deus. E quantas pessoas dentro da igreja observam Deus agir, mas não compreendem nada a respeito de Deus, porque enxergam Deus de longe, mas não conseguem entender o que Ele está dizendo, porque há uma barreira e um muro no meio, chamado pecado, e o pecado não permite com que a comunicação de Deus passe ao homem, e o homem depois passa a passar isso aos seus filhos, e os filhos aos filhos dos filhos, de modo que as famílias sejam abençoadas. E o que se transmite com essa cisão através do pecado, e me acompanhem, é o fruto da maldade dos corações, e não a graça de Deus. Porque veio o pecado, os filhos de Adão e Eva, qual foram os frutos? Assassínio. Qual foi o outro fruto? Adoração reprovada. E os frutos foram piores: pais contra filhos, filhos contra pais. Vocês lembram quando Noé, e a gente achava que depois do dilúvio ia ficar tudo bem. Só que tem um problema: o pecado não está do lado de fora, o pecado está do lado de dentro. Esses dias, uma reflexão eu fiz muito forte em meu coração, diante de um pecado de outrem. A tendência do crente é dizer: como é que pode? E Deus falou muito claro ao coração: Deus, tem misericórdia de mim, porque se eu não vigiar, posso ser o próximo. Porque o pecado não está batendo do lado de fora, está batendo do lado de dentro. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Em que sentido? Não é o que você vê, não é o que você escuta, é o que você permite o seu coração produzir. E como eu disse na semana passada, o seu coração não presta, não confie nele, não confie no teu intelecto. Você não tem ideia do que dentro de você pode ser produzido, e aquilo que é produzido de dentro de você é o que te contamina. O que você escuta não tem poder de acabar com você, o que você vê não tem poder de acabar com você. O que acaba com você é aquilo que você produz com aquilo que você viu, ouviu e experienciou na sua vida. Amém? Mas aí vem o pecado. E
quando vem o pecado, você já não recebe mais a graça de Deus. E o que é que você pode transmitir ao outro? Se transmissão, você só pode entregar ao outro aquilo que se tem. O que é ministrar? Ministrar é entregar ao outro aquilo que você carrega. O que é administrar? É você servir o outro, é entregar algo ao outro. Ou seja, quando vem o pecado, Deus comunica ao homem, o homem não entende, então ele recomunica ao outro aquilo que está dentro dele. Aí eu te pergunto, o que um coração cheio de imundície, o que um coração cheio de culpa, o que um coração atolado nas trevas tem para comunicar aos seus filhos, tem para comunicar aos seus netos, tem a comunicar aos seus pais, tem a comunicar à sua esposa? Os filhos acabam agora a observar pais que matam, pais que vão presos, pais endividados, pais em luta o tempo inteiro e não tem paz dentro de casa, pais que adulteram, pais que se drogam, pais violentos, pais que abandonam. Aí eu pergunto para a igreja nessa noite, o que se está sendo transmitido aos filhos? Graça de Deus ou a maldade do coração? O que um pai, o que uma mãe pode transmitir a um filho se o seu coração não é convertido ao Senhor? E eu não estou falando aqui de técnicas de como melhorar o relacionamento com os filhos. Estou dizendo a respeito de conversão de coração. Porque sem isso, você pode ter boas palavras, você pode ter um bom discurso, mas o que os seus filhos vão assimilar, acima de tudo, não é o que você diz, é quem você é, até mais do que você faz. Quem você grita mais do que qualquer discurso. Quem você é muito mais poderoso do que aquilo que você faz. A inconversão a Deus, junto com a inconversão de corações, interrompem o ciclo de transmissão de legado espiritual. A vontade de Deus era falar a Adão, encher o coração de Adão de sua glória e de suas palavras, e a responsabilidade de Adão era passar para sua esposa e seus filhos o que ele recebeu da parte de Deus. Mas quando vem o pecado, corta, e ele só vai entregar aquilo que está no seu coração. A comunicação agora já não é mais verbal, é a linguagem do pecado. Separação. O coração dos filhos estão duros e o coração dos pais está contaminado. E aí Malaquias diz, não existe conversão. O que é conversão? Eu não quero usar a expressão grega metanoia, que é expansão de mentalidade. Vou falar da expressão em latim, que eu acho que é mais bonita. Junto, ou para, ao lado, e vertere, que é verter, voltar-se. O que é verter? É derramar-se. O que é conversão aqui? Se não permitir derramar o coração sobre o outro, derramar a alma ao outro, ou permitir ser derramado daquilo que vem de Deus, e não permitir que o pecado faça um guarda-chuva sobre nós, para não receber a graça, o perdão e o amor de Deus. Converter o coração aos filhos, e filhos converter o coração aos pais, significa, é um que derrama o coração sobre o outro, mas não o coração contaminado de mágoa e amargura, mas um coração que recebeu graça, porque também se converteu a Deus. Pais excelentes não são os pais que têm mais dinheiro. Pais excelentes não são os pais que têm a melhor educação.
Pais excelentes são os pais que, em primeiro lugar, se converteram a Deus. Eu vou repetir isso, até você dar glória a Deus. Pais excelentes são aqueles que se converteram em primeiro lugar a Deus. Porque pais que se converteram a Deus em primeiro lugar, vai verter ao coração do seu filho aquilo que recebeu da parte de Deus. É aquela cascata, vem do trono da graça de Deus, e aquilo que eu dou para o meu filho, foi aquilo que eu recebi da parte do Senhor. Mas há um problema, quando não tem conversão na vida dos pais. Como os pais podem exigir dos filhos uma vida convertida? Você não pode mandar o seu filho para a igreja, você tem que vir com ele à igreja. Quando a Bíblia diz, ensina o caminho que o seu filho deve andar, porque quando ele crescer, não se desviará dele. Eu convido você a dar uma leitura um pouquinho mais detalhada. Você vai ver que não é ensina o caminho, é ensine no caminho que ele deve andar. Em que sentido? Pega teu filho pelo braço e anda com ele no caminho. Esteja com ela no caminho. Porque mandar o filho tomar jeito é fácil quando você mesmo não toma jeito. É moleza você exigir que seus filhos sejam de bem, quando a sua vida foi de maldade, e você verte no coração dos seus filhos a maldade que está dentro de você, e exige que não te respondam. E os filhos não têm que responder, que fique muito claro, pode ser o capeta que for, não responda. Não responda. Mãe, você deve estar vendo agora, a senhora lembra, quando a gente pediu para a senhora avisar a gente, o filme do Tartaruga Ninjas, lá em 1900 e alguma coisa, e a gente estava lá jogando videogame no quarto, e a senhora começou a gritar, começou o filme, e a gente não respondia, a senhora gritou mais alto, começou o filme, e de repente, o meu irmão diz, o que é? Meu amigo, aquelas escadas de madeira da casa, eram 2 andares, tremeu, irmãos, tum, 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 tum. O apocalipse começou naquele dia. Não é esse tipo de resposta. Não responda a seus pais. Agora, pais, pensem bem. Você pode ter deixado uma herança enorme para os seus filhos. Mas eu não estou falando de herança aqui. Eu estou falando de legado nessa noite. Uma coisa é aquilo que eu deixo em vida, outra coisa é aquilo que eu deixo para a eternidade. Se o meu filho vê o fraco que sou, se meus filhos veem o descompromissado que eu sou, se eu não tenho moral para falar dentro da minha casa como meus filhos devem agir, logicamente o coração deles estarão fechados para nós. E Malaquias vem dizer que tudo, a única coisa que vai fazer a maldição parar sobre a terra, é quando o coração dos pais se converterem aos filhos, e quando o coração dos filhos se converterem aos pais. Em que sentido? Agora o legado que o pai vai entregar para o filho, não está relacionado com aquilo que ele recebeu no passado, da sua própria família pecadora. E aquilo que você vai entregar para os seus filhos não foi a mesma coisa que você aprendeu com os seus pais. Se você teve uma boa educação, pais abençoados, glória a Deus. Mas saiba que para padrões de Brasil isso é exceção. Triste dizer isso. Não estamos na Suíça, estamos no Brasil, onde pais fazem filhos como querem e vão embora e abandonam os filhos. Onde é normal morar num casebre, onde a divisão de uma casa e outra é um pedaço de ripa, de madeira, onde se escuta tudo que se faz no quarto do vizinho. É normal, talvez não na sua realidade, mas filhos verem pais afundados na criminalidade, tendo que visitar pais em prisão. É normal, e não deveria ser, ver mães se corrompendo de todas as formas diante do filho.
E de repente você vê pais exigindo correção da parte dos filhos. Só que esse é o problema, a herança que nós temos deixado, a falta de compromisso com Deus, uma vida inconversa, uma vida de conversão de boca, mas a nossa vida é uma falta de exemplo tremenda para os nossos filhos. Quantos filhos de homens de Deus, quantos filhos de mulheres de Deus, são verdadeiramente angustiados de coração, porque não comunica a imagem daquele homem do altar com o homem da casa, com a mulher do altar, com a mulher da casa. A proposta do irmão Arilson me levar para o carro hoje está de pé, viu? Continua junto quando terminar o culto. E muitos desses filhos precisam contemplar os pais sendo mau exemplos, porém são bênção na igreja. E como Deus falou forte em meu coração, e tem falado forte ao meu coração, se não serve para dentro de casa, não serve para o altar. Vou repetir, se não serve para dentro de casa, não vai servir para o altar. Talvez uma terceira vez. Se não serve para dentro de casa, não serve para o altar. Se o coração é incapaz de verter sobre os filhos aquilo que recebeu de Deus, significa que não tem conversão do coração para Deus. E aí é impossível que a maldição acabe. E eu não falo de maldição hereditária, aquele monte de estudo louco que você escuta por aí, que de 100% fica com 5 só. Eu falo dessa maldição do pecado, que é natural. Pecou, está amaldiçoado. Se arrependeu, tem graça, está livre. É simples, desse jeito. Mas infelizmente tem gente que carrega gravada em sua mente, em coração, uma vida de pecado, uma conduta de pecado, e de repente quer ver algo extraordinário na vida. Você não verá enquanto não se arrepender. Só que vem Jesus. Malaquias está dizendo que ele termina o livro dele com a palavra maldição. Olha só, o Antigo Testamento termina com a palavra maldição, enquanto Apocalipse termina com uma bênção, não é verdade? Mas o Antigo termina com a maldição. Só que a novidade nisso tudo é Jesus. E quando Jesus chega, ele chega para restaurar o plano original. Qual que era o plano original? É Deus que derrama a sua graça no coração do ser humano. O ser humano convertido a Deus agora derrama sobre os seus filhos aquilo que recebeu da parte de Deus. E os filhos agora vão derramar sobre os filhos dos filhos aquilo que receberam da parte de um pai que recebeu de Deus. E escute o que eu vou te dizer: o que Deus tem para você não é só para você, é para você e para os seus filhos. Não, vai além, é para você, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, é para a sua posteridade, é para todos. Mas para isso precisa ter conversão de coração. Eu estou preocupado, diaconisa Railda, que podemos estar numa das piores fases da igreja do Senhor. Eu li uma matéria esses dias de uma denominação que alugou o Allianz Parque, o maior estádio, um dos maiores estádios de futebol, de esportes, para fazer uma virada de ano. Para você participar do culto lá, o preço mais barato é 55, para você ficar lá no meio do gramado. Agora, se você quiser sentar durante todas as horas, é 3.500 para você participar. O interesse é comercial, desejo megalomaníaco. Parece que nós estamos vivendo tempos de uma igreja que não é convertida, de gente que não é convertida, que quando é arrochada num canto, espirra para outro, e se lá for arrochado também, e para quem é avexado vai entender o que é arrochado. Quando é arrochado lá, espirra para outro lado, e vai espirrando de galho em galho, de igreja em igreja,
Porque no final das contas a Bíblia está gritando: eu quero conversão e não sacrifícios. Eu quero conversão e não adoração de boca. Eu quero conversão e não serviço na igreja. Eu quero um coração rendido a mim. O problema é que quando nós encontramos Jesus, queremos a primeira coisa é servi-lo, mas Jesus nunca quis que você o servisse de cara. A primeira coisa que Jesus quer é: venha a mim, seja meu, me dá teu coração, depois eu te envio, mas primeiro eu quero você, para que o teu trabalho não seja teu ídolo, para que a tua unção não seja teu altar. Meu ministério é a minha vida. Não, Jesus é a tua vida, é tudo que você precisa. Converta-te a Ele. Talvez você se converteu à igreja de Deus do Riacho Fundo. Estou feliz que você se converteu a essa igreja. Muito obrigado, o pastor fica feliz, mas você vai para o inferno. Mas se você se converter a Jesus, você vai ver os seus filhos se convertendo a você. Se você se converter a Jesus, nada vai ter mais importância do que a comunhão direta com esse Deus. Aí vem Jesus, e a conversa de Jesus com o ser humano agora, com pais e filhos, já não tem mais a ver com herança, tem a ver com legado. O que deixarei para o meu filho não vai ser uma moto, não vai ser uma casa, não vai ser um império. Vai ser palavra, vai ser exemplo ético e moral, vai ser aquilo de melhor que eu tenho. Isso é o importante. Corações convertidos a Deus. Somente corações convertidos a Deus podem verter graça sobre os seus filhos. Os filhos estão clamando pais convertidos de verdade, compromissados com a palavra, compromissados com o cônjuge, compromissados com a igreja do Senhor, compromissados. Um futuro diferente para os meus filhos e para os seus filhos. Os filhos que se voltam aos pais são os que enxergaram o legado dado por Deus nos pais. Como é que a maldição acaba sobre a terra? Quando os pais se convertem a Deus, quando vertem o coração cheio de Deus aos filhos, os filhos recebem essa bênção, e no momento que eles chegam à consciência, vão converter também o coração ao pai e à mãe, porque esse meu pai, essa minha mãe, são exemplos de homem de Deus, mulher de Deus. Esse meu pai, essa minha mãe, eles sim são exemplos daquilo que eles pregam e que está escrito na palavra de Deus. Então o meu coração se inclina a ele, e um filho verdadeiramente vai fazer tudo que um pai manda, uma mãe manda, quando esse pai é convertido e o coração dele se volta ao seu pai. Malaquias está dizendo: haverá maldição sobre a terra, mas ele virá, Jesus, para converter corações. E os corações convertidos vão fazer algo extraordinário. O que muda o mundo não é a ONU. O que muda o mundo não é o presidente da república. O que muda o mundo não é o governador do DF. O que muda o mundo são pais convertidos a Deus. Pais que converteram os corações aos seus filhos. Filhos que receberam corações convertidos agora estão vertendo graça por onde andam e por onde vão. Esses filhos que viram com um pai e uma mãe convertidos vivem em paz. Quantos filhos no gabinete pastoral estão angustiados, perdidos na vida, sem saber o que fazer, e o cerne do problema são pais inconversos. E para piorar, são pais com aparência de conversos, mas são inconversos. A hipocrisia passa a ser a arma mais letal na vida dos nossos filhos. Mais uma vez, para ficar gostoso, a hipocrisia
é a arma mais letal para o coração dos nossos filhos. Não, você não entendeu. A hipocrisia do ser, a hipocrisia moral, a hipocrisia espiritual, o sepulcro caiado, é a espada que mais machuca o coração dos nossos filhos. Só que a maldição vai terminar sobre você que está aqui nessa noite. As maldições serão quebradas, e não é por uma campanha que nós iremos colocar a mão. A maldição vai ser quebrada segundo Malaquias, não é porque eu vou derramar óleo sobre você. A maldição será quebrada sobre sua família, não é porque eu vou vir vestido, eu não estou nem vestido muito de pastor hoje, né? Sapatênis, calça jeans, estou nem de camisa de botão, eu não vou fazer milagre nenhum na tua vida. O que vai fazer com que a maldição se acabe sobre a tua família, e aquele ciclo de maldade que parece que vem de pai para filho, no fundo, é falta de conversão a Deus, é falta de coração convertido, vertendo bênção aos seus filhos, e é falta de filhos sentindo segurança naquilo que recebeu do Pai e se unindo junto a Ele. E tem uma chance. Tem uma chance. É você hoje que talvez não sabe para onde vai os seus filhos, porque talvez estão perdidos aí. Primeiro passo, não fica fazendo um monte de campanha não, desculpa. Faz não, você vai perder seu tempo. Não quero ser polêmico aqui. Não perca seu tempo recebendo oração de 1000 pessoas sobre tua cabeça. E não perca o tempo também dos nobres obreiros que nós temos aqui, que está orando por você. Deus salva o filho que está orando. Não nos faça perder tempo. Sabe o que você vai fazer? Vai dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, me converta a Ti. E quando o meu coração se converter a Ti em verdade, não na aparência, vou nem precisar pedir oração para ninguém, porque o meu coração vai verter sobre meu filho uma graça que eu recebi, um perdão que eu recebi, uma paz que eu recebi, o meu filho vai receber, e esse efeito cascata vai sobre teu filho, depois sobre seu neto, sobre seu bisneto, e quando você morrer, as suas gerações ainda receberão a bênção, porque você se converteu a Deus, e o teu coração se converteu ao teu filho, e o teu filho recebeu a bênção do trono da graça de Deus. Que dureza, pastor, ouvir tal coisa. Mas eu sinceramente, diácono Arilson, eu não quero ser pastor de uma igreja em conversa. Não sou pastor de membros, não sou pastor de cabritos e curiosos, sou pastor de ovelhas convertidas na presença de Deus, que não vivem de tramóia, não vivem de engano, e se porventura pecarem, se arrependem, recebem a graça, e vertem sobre a esposa, vertem sobre os filhos, vertem sobre o marido, a graça que recebeu. E por isso Malaquias está dizendo: olha, está tudo complicado com Israel, mas vai chegar aquele que é poderoso, que vai converter os vossos corações, e quando ele chegar, os seus filhos receberão a graça, o filho dos seus filhos receberão a graça, a maldição irá acabar, e não tem nada a ver com o seu pai, não tem nada a ver com a sua mãe, não tem nada a ver com o seu avô, porque a conversão muda destinos e futuro. A maldição não acaba quando você se torna líder, a maldição não acaba quando você ganha a carteirinha da igreja, a maldição não acaba sobre a vida de alguém quando você faz 7 semanas de não sei o que, quando você pega a pulseirinha até ela arrebentar, e aí vai receber a bênção. Você pode subir a escadaria da igreja, sei lá da onde, para poder receber alguma coisa da parte de Deus. Faça o que você quiser, se corte, vai para o meio do mato, pegue uma bela de uma febre amarela, vai lá, nada vai mudar na tua vida, até que o teu coração se volte a Deus de verdade. Até que o coração se volte a Deus de verdade.
A mensagem de João Batista era uma só, né, Daniel? Arrependei-vos e crede, porque chegou o reino. E quando o reino chega, tem uma bênção especial para mim, para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto. Quando o reino chega, tem cura para a minha vida, tem cura para a minha história. Ou quando chega o reino, eu não vivo mais conforme a sequência de erros da minha família, a sequência de pecados da minha família, e eu já contei isso aqui. Se eu tivesse que ir pela linhagem paterna, meu Deus do céu, nenhum é exemplo. Mas quando Jesus chegou, quando Jesus veio ao meu coração, a minha alma recebeu da água do Espírito. E agora o meu maior desafio é verter sobre a Rafaela a bênção que eu recebi. E minha filha, verdadeiramente você vai dizer que Jeová cura, o teu nome vai ser cura sobre as nações. Minha filha, o legado que eu recebi da parte de Deus, eu quero que você também viva, não pela palavra de um pastor bonito que está em cima do púlpito, não, é de um pai que está o dia inteiro com você, que te repreende quando você faz malcriação, que tem que ir na escola porque você mordeu o coleguinha, mas eu amo você, eu sou exemplo para você, você vai aprender daquilo que eu recebi da parte de Deus, porque o meu coração se converteu a Deus e também se converteu a você, e você viu isso em mim, e o teu coração se converteu a mim, e nos amamos. A epidemia hoje é de filhos que odeiam pais. A epidemia hoje é de filhos que quando vão contar testemunho, o testemunho é: eu tinha uma mágoa, eu tinha um problema, por causa do exemplo, por causa da forma como agia, e aquela coisa vai doendo. É os testemunhos que eu escuto da juventude, é o testemunho que eu escuto de adolescentes. Não consigo olhar para a cara dos meus pais, mas ele vai aprender a olhar, sabe por quê? Porque você vai se derramar diante do Senhor, e vai acabar quando você se converter a Deus, quando você se converter ao teu filho, quando ele se converter a você, você vai verter a alma sobre o seu filho, você vai dar um legado para ele, você vai dar uma graça maravilhosa sobre ele. Mas hoje eu quero perguntar para você, e eu já termino aqui. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, porque acho que eu bati demais hoje, né? Vamos ficar de pé. Fica onde você está. Você vai colocar a mão no seu coração. Você vai colocar a mão no seu coração e vai dizer para Deus: Senhor, converte o meu coração a Ti. Torna o meu coração voltado para Ti. Que eu Te ame mais do que o dinheiro que eu estou levantando. Que minha vida seja um espelho para os meus filhos. Converte o meu coração, para que o coração do meu filho se converta a mim. Você talvez casado está aqui. Se você estiver perto da sua esposa, segura a mão dela e ora: Deus, converte o meu coração para minha esposa, e o coração da minha esposa a mim. Porque talvez a sua esposa, ela vê aquilo que você é de verdade, não aquilo que você aparenta. E talvez ela esteja tão brava com você e tão triste contigo. E você vai dizer a Deus: Senhor, converta o meu coração ao meu amor. E aí usa aí o apelido que você dá para sua esposa, né? Converta meu coração para o benzinho. Converta meu coração para doce mel. Converta meu coração para o meu docinho de coco queimado. Converta meu coração. Qual é o apelido que você está dando para Cecília, Tiago? Eu quero saber. É Mo? Converta meu coração para o Mo. Vai convertendo meu coração. Traz a memória aí o seu filho. Talvez seu filho esteja bem longe de você. E aí talvez você está pensando da época que você foi um desviado, uma desviada, viveu uma vida promíscua, uma vida horrível. E foi isso que seu filho viu. Vai até seu filho
e diga: meu filho, papai, mamãe é uma nova criatura. Vá para os seus filhos, reúna eles em casa, tome atitude. Papai e mamãe é uma nova criatura. Meu coração está convertido a Deus, filho, filha. E o que eu vou derramar para você já não é mais aquilo que eu tinha no passado. Eu não vou derramar mais, não vou verter sobre a tua vida o que eu era. Eu vou derramar sobre a tua vida aquilo que eu recebi da parte do meu Deus. Você vai dizer isso para ele. Quando você for para casa, você vai dizer para ela: minha filha, meu filho, eu quero que você receba aquilo que há de melhor em mim. E tudo aquilo que eu tenho de bom em mim vem de Deus. Aquilo que vinha de mim, do meu pecado, da minha corrupção, eu não quero te entregar, e me perdoa que eu não te entreguei isso. Você vai falar para tua esposa, para o teu marido: me perdoa porque talvez eu entreguei para você, eu verti sobre a tua vida o pior que eu tinha em mim, mas hoje eu estou dizendo: Deus, converta meu coração, para que o meu coração cheio da tua graça seja um rio de bênção para minha esposa, para o meu marido, para o meu filho, para a minha filha. Eu não quero mais ser de aparência, eu não quero mais te servir, te sentar nos bancos e dizer: eu sou crente. Eu preciso ser um exemplo, a ponto do meu filho me amar de verdade, a ponto da minha filha me ver com admiração. Me converta a ti, para que eu dê um legado para eles e não apenas uma herança. O melhor que você pode dar para os seus filhos não é uma casa para ele morar. A melhor coisa que você pode dar para os seus filhos não é uma boa aposentadoria para ele viver sem preocupação. A melhor coisa que você pode dar para os seus filhos não é uma boa educação. Isso é excelente, mas não é a melhor coisa. A melhor coisa que você pode dar para os seus filhos é o seu próprio coração transformado por Deus. E o melhor presente, filho, que você pode dar para os seus pais, para sua mãe, para o seu pai, não é o primeiro salário quando você começar a trabalhar, não é você ajudar em casa com as contas de casa. A melhor coisa que você pode dar para os seus pais é dizer: pai, mãe, minha vida pertence a Deus, e eu vou converter o meu coração a você, e o teu coração se converterá a mim. Eu vou verter sobre você, pai, mãe, aquilo que eu recebi da parte de Deus. Eu não vou te dar malcriação, eu não vou te dar raiva, eu não vou te dar revolta, não, eu vou te dar aquilo que eu recebi do meu Deus. E você, pai, vai responder: pois meu filho, receba o que eu recebi da parte de Deus, porque Jesus veio e converteu o meu coração a você, e Ele converteu o teu coração a mim. E na vinda de Jesus, para afastar a maldição sobre a humanidade, a promessa é: eu converterei o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Haverá conversão genuína, mudança genuína, e é isso que une as famílias. Arrependimento não é outra coisa senão conversão de verdade. Você pode começar a clamar agora pela tua casa, clamar pelos seus filhos. Você que está de casa nos acompanhando, e tem um bocado de gente nos assistindo hoje, gente de São Paulo, gente do Rio de Janeiro, gente de Minas Gerais, gente da Bahia, gente de um bocado de lugar do Brasil. Feche seus olhos aonde você está, não importa onde você está agora, e diga: Deus, converta o meu coração, para que o meu coração convertido verta sobre os meus aquilo que eu recebi de Ti, e aquilo que eu recebo de Ti é aquilo que eu entrego. Então hoje você vai dizer: Deus, muda o meu coração, muda a minha alma, converta o meu coração, para que o meu marido receba o melhor de mim, que na verdade vem de Ti, para que a minha esposa receba o melhor de mim, que na verdade vem de Ti, para que o meu filho receba o melhor de mim, que na verdade vem de Ti, para que meus pais não vejam mais uma peste, não vejam mais um revoltado, não, veja um jovem convertido, um adolescente cheio do Espírito, que apesar de tudo que viveu e do mau exemplo que teve, vive o exemplo de Cristo na sua própria vida, e verte sobre os pais oração, verte sobre os pais jejum, verte sobre os pais clamor, e não mais maldição. Talvez você deu muitas desculpas até hoje, dizendo que você é o que é porque os seus pais são o que são. Não, você é o que é porque você de verdade não se converteu.
Mas quando você se converter, você vai pegar o seu pai e sua mãe, que talvez estão cheios de pendências, talvez, e vai começar a abençoá-los. Filhos, não importa a idade que você tem, se você está perto do pai e da sua mãe, põe a mão no coração deles aí, que coisa linda. Vai até o seu pai e sua mãe, comece a orar por eles e diga: eu te abençoo, porque a despeito de tudo que você viveu, eu abençoo você. Se você está perto aí da sua esposa, e até hoje, ou do seu marido, e até hoje, o que você deu foi só o produto do teu coração, cheio de maldade, cheio de amargura, cheio de raiva, cheio de trauma, cheio de lixo emocional. Hoje você vai olhar para o seu cônjuge e vai dizer: eu vou te dar agora aquilo que eu recebi da parte de Deus. Como eu disse na semana passada, o amor que você vai dar para a sua família não é o amor que você aprendeu com a lei de Moisés, que disse: ame o teu próximo como a ti mesmo. E talvez você não sabe nem como se amar, talvez você se odeia, talvez você se sinta a pior pessoa do mundo. Mas você vai fazer conforme Jesus, que disse: um novo mandamento eu vos dou, que vos amais uns aos outros conforme eu vos amei. De modo que o amor que você vai dispensar ao seu ou aos seus não é um amor que você aprendeu a ter, não é um amor que você recebeu de herança e aprendeu a amar. É o amor que você aprendeu de Jesus. Você vai aprender com Cristo como você deve amar o seu marido, como você deve amar a sua esposa. Você vai amar os seus filhos e abençoá-los, não como você acha que deve ser, mas é como Cristo quer que você faça. Mas como é possível? É possível quando você converter o seu coração a Deus agora. Feche os seus olhos e diga: Deus, aqui está o meu coração. Antes que o meu coração se converta aos meus filhos, converta o meu coração de verdade a Ti. Coração disposto a obedecer, seguir todo teu. Ele virá e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e afastará a maldição. Levanta a sua mão aí nessa noite e você vai orar comigo o seguinte: Deus, destrua as maldições da minha casa, as maldições no meu casamento, as repetições de comportamentos da minha casa, as repetições de ações dos meus que vieram antes de mim. Acaba com isso agora, à medida que eu me converto a Ti. Eu não vou mais reclamar dos meus filhos que estão em bebedeiras, em jogos, em vícios, não, porque eu não farei mais isso. Eu serei exemplo para eles, para a glória de Deus. Eu não irei mais dizer que eles não prestam, porque eu vou olhar agora para mim e realmente voltar-me a Ti, até que o meu coração se converta ao meu filho diga: esse pai e essa mãe é um novo pai, é uma nova mãe, é esse que eu quero para a minha vida. E corações convertidos agora aprenderão a amar, não irão mais lutar. E eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, e receba isso. Quando o seu coração se voltar totalmente a Deus, totalmente, nem a metade, quando você converter o teu coração, a tua mente, as tuas finanças, a sua profissão, quando você converter as suas manias, os seus hobbies, tudo a Deus, profetizo sobre a sua vida. Os seus filhos verão o seu coração convertido a Deus, e o coração dos seus filhos estarão disponíveis para você. E você vai olhar para os seus filhos e vai dizer: meu filho, receba aquilo que eu recebi da parte de Deus. Receba graça, receba transformação, receba alegria que você não teve até hoje, receba tranquilidade na tua alma, receba a salvação que eu recebi, receba agora sobre a tua vida, porque eu dou para você aquilo que eu recebi, um coração transformado, eu entrego a você.
E você também receberá isso no teu casamento. Receba isso também nessa noite. Você que vem pelejando em seu casamento até hoje, não vai mudar nada com as orações, não vai mudar nada com as campanhas, vai mudar quando existir uma conversão genuína dos seus corações. Não ore mais para que pare de fazer isso ou fazer aquilo, ore por conversão. Porque quando houver conversão, tudo vai mudar costumes, vai mudar falas, vai mudar manias, vai mudar tudo. Ore por conversão, e quando o coração se converter, haverá harmonia dentro de casa, vai haver verdadeira amizade, vai ter amor de verdade, conversão, essa é a palavra para a família, conversão. Então receba nessa noite, em o nome de Jesus, transformação de dentro para fora, uma bênção sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, sobre aqueles que ainda não nasceram, sobre aqueles que virão em um outro contexto, serão alcançados pela bênção que hoje você está recebendo. A sua casa hoje vai ser transformada, e você verá que daqui a muito tempo depois, se Jesus não voltar, ainda levantarão a bandeira daquilo que você recebeu na tua vida hoje. O legado, não a herança, o legado sobre a tua vida, vai ser um legado de bênção, vai ser um legado espiritual, vai ser um legado moral, vai ser um legado ético, muito mais do que herança, vai ser um legado para a eternidade, e você verá os filhos dos filhos, convertidos a Deus, até o dia da sua volta, e você irá celebrar a transformação da tua casa, porque os corações se renderam a Deus. Vai em paz para a tua casa agora. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Vai em paz para a tua casa hoje, na certeza que a mudança verdadeira começa com a conversão verdadeira. Vai em paz para a tua casa hoje, orando e pedindo a Deus: quebra coração, abra coração, entra no nosso coração em o nome de Jesus. Receba a bênção nessa noite. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! A maldição se dissipa agora sobre a tua casa, porque haverá conversão. E quando Jesus chega, a comunicação de Deus aos seus filhos será perfeita. Então receba que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações com o Espírito Santo transbordem sobre vossas vidas. Sejam, pois, abençoados e agradecidos em o nome de Jesus. E esse povo convertido diz: que Deus te abençoe abundantemente. Dá uma salva de palmas a Jesus. Aleluia.